A guerra da Ucrânia completa 4 anos. O saldo é de quase 2 milhões de mortos, feridos, desaparecidos de ambos os lados e 6 milhões de ucranianos deslocados do país. Apesar das negociações trilaterais com os Estados Unidos, nenhum avanço em direção à paz foi efetivamente atingido. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que Vladimir Putin não atingiu os objetivos de derrotar a Ucrânia. E o porta-voz do Kremlin, ele culpou a Europa e os Estados Unidos de transformar o confronto em uma guerra entre Ocidente e Rússia. O Fred, que análise que dá para a gente fazer desses 4 anos de guerra, de confronto Rússia e Ucrânia? Está sendo um conflito divisor de águas, né? Nós estamos vivendo um momento de grande transformação a partir da guerra da Ucrânia. O papel da Europa mudou, o papel dos Estados Unidos mudou, os mecanismos de controle de armamentos foram mudando, a forma com que a guerra se desenvolve, as relações entre os povos mudou, e nós estamos vendo que há pouca expectativa de que isso avance, né? E nós tivemos agora, por exemplo, recentemente, até o dia 18, teve essa negociação trilateral que você falou, com representantes dos Estados Unidos, representantes da Ucrânia e da Rússia em Genebra. Há uma questão que ainda segura muito, que é a questão territorial. Duas regiões, Donetsk e Luhansk, são praticamente tomadas pela Rússia, ainda falta uma pequena parte, mas os russos fazem questão de assegurar o controle sobre ela, e a Ucrânia não abre mão de forma alguma, né? Então, por isso que, de lado a lado, tanto ucraniano quanto russos, falaram nessa manhã, né, de ontem para hoje, que nenhum dos dois atingiu os objetivos que estão procurando, né? O Volodymyr Zelensky, ele divulgou um vídeo longo nas redes sociais mostrando o bunker onde ele ficou logo no início da guerra, na rua Bankova, e ele fez uma declaração sobre isso. Vamos ouvir. Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність. Україна існує, і не лише на карті. Україна – суб'єкт міжнародних відносин. Наша столиця є, стоять Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Одеса, Львів, інші міста. Путін не досягнув своїх цілей, не зламав українців, не переміг в цій війні. Ele bate muito forte nessa questão de que ele não está sozinho, né? Tanto é que nesse momento na Ucrânia viajou um grupo de países, de líderes de países europeus para reforçar o empenho de apoio à Ucrânia, né? E ele fala que a Rússia não atingiu. Então ele tenta costurar tanto a questão da sobrevivência da Ucrânia como Estado, a sobrevivência da Ucrânia como um membro do sistema internacional, né? Tanto é que eles estão tentando negociar a entrada para a União Europeia, né? Uma forma de garantir um pouco mais de segurança, e também um apelo pela União Nacional, porque também 4 anos de guerra cansam a população. Você tem resistência dos jovens ucranianos à convocação, né? Porque são 4 anos de muita morte. Você falou que assim, são 1,2 milhão de baixas russas, mais ou menos entre 600 e poucas mil baixas do lado ucraniano. Baixas, como você bem colocou, mortos, feridos e desaparecidos, né? Há uma expectativa que até a primavera desse ano, ou seja, no caso do hemisfério norte, está logo ali, né? Não demora a começar, já chega a 2 milhões esse número. Então, de 1.800 a 2 milhões, 200 mil pessoas em pouco tempo, né? Nós estamos numa situação de muita intensidade. Ao mesmo tempo que é um conflito que avança pouco, é um conflito que se arrasta. Ele tem uma característica muito semelhante ao da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra que avança assim, 15 metros por dia, nos grandes momentos 70 metros por dia. É muito lento, né, o período. Então as coisas dependem muito dessa queda de braço.
E é uma guerra que também, lembrando a Primeira Guerra Mundial, gera uma tensão entre os grandes blocos, né? O Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, ele falou sobre isso, e você na abertura falou muito bem, que a Rússia ela está sendo levada, né, ela se coloca a ter um conflito do Ocidente com ela. Né? Nós temos, desde o início da guerra, dos Estados Unidos e a União Europeia, já empenharam em torno de 400 bilhões de dólares num conflito para armar. Nós estamos vendo algumas das imagens aí do início da guerra, isso aí lá em 2022, né, quando as colunas de tanque avançaram, né, pela Ucrânia. Putin esperava um conflito de muito rápido, de muita movimentação, semelhante ao que havia acontecido na Guerra do Golfo, né, entre os americanos e Saddam Hussein, e acabou não acontecendo isso. Né, houve muita resistência. A Rússia hoje ocupa em torno de 20% do território ucraniano. E também sofreu muito com isso, além das perdas humanas, perdas econômicas. Antes da guerra, a Rússia chegou a atingir um crescimento de quase 6% no PIB. No último ano, não chegou a 1% de crescimento do PIB. Né? Está sofrendo sanções econômicas ocidentais muito grandes. O volume de gás que era exportado para a Europa Ocidental caiu brutalmente. Né? Ainda passa, parte do gás consegue passar ali pela região, tanto ao norte quanto pelo Mar Negro, mas caiu muito e as receitas vão diminuindo. Né? Forçou a um novo rearranjo das alianças. Você tem uma Rússia hoje muito mais próxima da China, do Irã, da Coreia do Norte, que empenhou tropas para lutar ao lado dos russos, né, na região de Kursk. Né? Você começa a ter um rearranjo das forças. Né? Do ponto de vista da Ucrânia, as perdas materiais também são imensas. Houve uma queda na economia de mais de 20% do PIB. As estimativas é de que quase 600 bilhões de dólares para reconstruir a infraestrutura, principalmente a questão energética. Né? Hoje você passa na Ucrânia, praticamente 60% da infraestrutura energética sofreu algum tipo de dano. Né? A principal central de energia nuclear, Zaporizhzhia, está parada. Né? Ela é a área de ocupação dos russos, né? e sofreu danos durante os confrontos. Então é muito difícil. Tudo isso leva a um rearranjo da ordem e a uma ordem cada vez mais tensa, mais insegura. Né? Ao longo desses 4 anos, várias vezes, Vladimir Putin sinalizou a possibilidade dele usar armamentos nucleares táticos no caso de uma ameaça à Rússia. Né? E, ao mesmo tempo, vários dos acordos que regulavam o uso desses armamentos foram caindo. Né? Eles já não estão mais em vigor. O último deles, que era o controle dos armamentos balísticos entre Rússia e Estados Unidos, venceu agora em fevereiro, né, o New START. Então, tudo isso leva a uma situação de uma guerra que continua indo muito lenta, há muito pouca disposição das partes de abrir mão dos seus interesses. São guerras que eles consideram existenciais para ambos. Né? A Rússia, Dmitry Peskov fala que a Rússia não abre mão de proteger a população do leste da Ucrânia, que em sua maioria é de origem russa, né? Nessa região de Donetsk, principalmente, Luhansk. Então, eles não abrem mão disso, e não abrem mão também do controle dessa região da saída do Mar Negro, que é estratégica para a economia e o militar da Rússia. Nós estamos mostrando no mapa ali, essa área colorida é a área ocupada atualmente, né? Como eu estava falando, a região ali perto do Sebastopol é a Crimeia, ela, desde 2014 está em mãos russas, né? E é um ponto de saída para a economia, para
para a frota do Mar Negro russa e de abastecimento. Ela é estratégica e de sobrevivência para a Ucrânia, porque é por ali que é escoado os grãos. Né, é o que está em jogo, é isso? Também. Né? Uma outra coisa que está em jogo nisso tudo é o rearranjo das forças na Europa. A Ucrânia era uma forte pleiteadora de uma entrada na OTAN, né, que traria um país que historicamente rivaliza regionalmente com a Rússia, né, para o controle daquela região, para a esfera da Aliança Atlântica. E isso gera um temor da Rússia de que o estabelecimento de mísseis hipersônicos, de forças militares convencionais ali, muito próximo de áreas de acesso de produção de gás, de produção de petróleo, áreas agrícolas, né? Historicamente, aquela região é uma área de produção de grãos muito intensa, trouxe também ali uma preocupação, como você falou, a questão que Donald Trump já entrou, que é a questão mineral, que ele fez um acordo com a Ucrânia para a exploração das terras raras que existem ali na região do Donbass, né? Tem também toda uma questão da proteção dessa população russo-étnica na região de Luhansk e Donetsk, e tem essa questão geoestratégica, né, da possibilidade da Ucrânia conseguir uma proteção que havia sido garantida pelos Estados Unidos e pela Europa quando, no fim da União Soviética, que eles haviam assinado que garantiriam à Ucrânia a possibilidade de defesa ante uma ameaça da Rússia, desde que a Ucrânia abrisse mão dos arsenais nucleares que a antiga União Soviética dispunha lá, assim como em Belarus, né, e numa terceira república da extinta União Soviética. Eles abriram mão desses arsenais e a defesa não aconteceu quando eles precisaram. Então tudo isso leva a um rearranjo, leva a várias tensões, e é uma guerra que infelizmente não tem um horizonte no curto prazo nem no médio prazo para acabar.